Vocacional Literatura SU3 2020 Orientação 15 O que não fazer com um poema? Confessionalismo. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à 15ª orientação do Vocacional Literatura SU3 2020. Bom, esse então é o nosso quarto episódio da série O que não se fazer com um poema. No encontro passado, para ficarmos aí então só no último, a gente discutiu sobre rima, né? Uma discussão interessante, instigante, mas bastante introdutória a respeito da problemática toda que envolve esse recurso tão complexo que é a rima dentro da história da poesia. Hoje então a gente vai discutir um tema que também é complexo, também ultrapassa boa parte da história da literatura, que é o confessionalismo. Antes, vamos ao nosso poema de abertura. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas, pouco a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Esse poeta que nos abriu então o encontro, Cruz de Souza, é o primeiro poeta negro da história do Brasil. A gente já falou sobre ele uma vez aqui, bem no comecinho do Vocacional Literatura, em 2020, SU3. Mas vale a pena voltar a falar dele rapidamente. Além de ser o primeiro poeta negro brasileiro da história, ele é o nosso poeta simbolista mais significativo, né? E o simbolismo tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje, que é o confessionalismo, né? A exacerbação do eu, né? Do lírico, do si mesmo na escritura poética. Para quem ficar interessado aí em se aprofundar um pouquinho mais no Cruz de Souza, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo de um filme feito pelo Silvio Bach a respeito desse autor. Bem, confessionalismo então. Como o próprio nome já diz, é uma tendência, né, a se usar a confissão como meio de expressão artística. O confessionalismo ele não está presente só em literatura e principalmente em poesia, né? Mas ele pertence a diferentes linguagens artísticas aí no decorrer da história. Uma confessionalista, por assim dizer, muito famosa e muito requerida nos dias de hoje é, por exemplo, a pintora Frida Kahlo, né? Que durante toda a sua vida teve como tema principal ela mesma, né? E quando perguntada a respeito dessa insistência em se autorretratar, ela respondeu certa feita que se pintava tanto porque ela era o assunto que ela mais conhecia. Bom, e aí literatura? Como é que fica essa história? A gente usa ou não usa confissão? Olha, a melhor resposta aqui é aquela que a gente também concluiu a respeito de rima.
o problema não está em usar ou não usar o confessionalismo, não está em ser ou não ser confessional. O problema, quando há problema, claro, está no fato de que o confessionalismo por si só, ele não dá conta de uma escrita poética de qualidade. No mínimo, porque é muito pretensioso acharmos que apenas o fato de existirmos e termos aí a nossa biografia como ponto de referência basta para que a gente escreva bem, né? Eu volto a dizer aqui que escrever é um grande mistério. Essa oficina ou qualquer outra oficina que seja, ela não tem o poder absoluto de formar escritores, né? Tem o poder de instigar a investigação, quando muito. A gente não sabe o que forma um escritor e de onde vem a originalidade, mas é fato que uma coisa só não basta, né? Um elemento só, componente de tudo que seja escrever, não é o suficiente pelo todo. Portanto, o confessionalismo por si só, ele não dá conta de uma escrita original e complexa. Bom, vamos a alguns exemplos então de confessionalismo clássicos na história da poesia, e aí a gente volta para concluir depois. Enche o meu peito no encanto mago, o frêmito das coisas dolorosas. Sob as urzes queimadas nascem rosas, nos meus olhos as lágrimas apago. Anseio, asas abertas, o que trago em mim? Eu ouço bocas silenciosas murmurar-me as palavras misteriosas que perturbam meu ser como um afago. E nesta febre ansiosa que me invade, dispo a minha mortalha, ó meu burel, e já não sou amor, soror saudade. Olhos a arder em êxtases de amor, boca a saber a sol, a fruto, a mel. Sou a charneca, rude, a abrir em flor. Essa primeira poeta que a gente leu, a Florbela Espanca, é uma poeta portuguesa, da primeira metade do século XX. E é curioso o trabalho da Florbela Espanca, porque ela só escreveu sobre si mesma, basicamente. E além de escrever sobre si mesma, ela só escreveu a respeito de amor, né? Como então que ela conseguiu ser uma grande poeta escrevendo de maneira, de certa forma, tão restrita assim? Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênesis da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e há de deixar-me apenas os cabelos, na frialdade inorgânica da terra. Muito bem. O segredo da Florbela Espanca é o mesmo segredo do Augusto dos Anjos, que a gente voltou a ler hoje, né? Já tinha lido a semana passada, voltou a ler hoje. A universalidade. Quando se é confessional, é importantíssimo que não se perca em si mesmo, né? Na revelação do seu ser, na descrição dos seus próprios sentimentos, a dimensão do outro, né? Aquilo que está em si, que é também universal. O grande exemplo da literatura ocidental de universalidade ou universalismo continua sendo até hoje o Shakespeare.
Shakespeare escreveu há cerca de 5 séculos atrás, sem nunca ter saído, segundo constam aí os manuais da sua própria cidade, e, no entanto, é o autor que mais conseguiu falar a respeito do humano como um todo. É possível, então, voltando-se para o universo interior, pensar também o universo exterior. A gente só tem que conseguir, nessa dinâmica, nessa troca, estabelecer uma relação entre o que a gente sente, entre o que a gente quer dizer sobre nós mesmos e aquilo que é interessante e integra o leitor. Gente, a reflexão de hoje é essa, então. Mandem textos. A gente teve uma queda significativa de participação nessa reta final aí dos 2 últimos encontros. Por conta do que eu já falei aqui, a gente, por ser ano eleitoral, foi impedido, né, de divulgar as orientações publicamente. A gente só está divulgando em grupos fechados, não tem mais o logo da prefeitura no início, uma série de detalhes burocráticos aí que não convém dizer aqui agora. Mas continuamos trabalhando, continuamos nos encontrando, e mandem textos, tá? Seja, como sempre foi, a respeito de um assunto só, ou do conjunto todo das nossas orientações, ou quaisquer textos que vocês queiram aí, seja lido, que seja discutido, ou com o grupo todo, ou somente comigo aí numa orientação um pouco mais particularizada. Bem, é isso. Agradeço demais aí a quem tem conseguido acompanhar, e aos que estão chegando pela primeira vez também, aos que vieram só algumas vezes estão aqui de novo. Uma boa semana para todos e vamos em frente.